Fala, meu povo! Bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre pré-história e o processo de evolução humana, chamado também de processo de hominização. Cara, assunto baba do sexto ano, molezinha. Inclusive eu agradeço também pelos novos inscritos, muitos deles os meus alunos. Claro que eu não os coagi, né? Pedindo para se inscrever no canal, caso eles perderiam nota. Falei assim, gente, segue meu canal lá, eles adoraram e me ajudaram. Então, obrigado, gente, por ter se inscrito. Um abraço a todos. Nos vemos nas aulas. Que, inclusive, é assunto de sexto ano, para tiver alguém aí que é professor ou aluno, já fica ligado, então. Você sabe, cara, aqui não é uma aula, tá? Aqui é um local de compartilhar conhecimento de uma forma um pouco mais descontraída, já que na escola a gente tem que seguir o material. Então, você pode usar o vídeo como uma indicação, passar para algum aluno seu, caso você seja um professor, ou um curioso também, mas assim, nada vai substituir os livros. Vá estudar os livros, tá? Um vídeo, gente, é algo introdutório, então não pegue o que eu estou falando aqui ou o que qualquer outro fale como se fosse uma única verdade, de forma absoluta. Questione, pergunte, critique, né? Que inclusive depois eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo para falar sobre crítica, que a gente tem um certo olhar para ela de um jeito errôneo, né? A gente vê crítica como falar mal, mas é uma outra questão. Então, seguindo, um outro aviso, se inscreve no canal se você é novo por aqui, ativa o sininho de notificações, deixa o like, faz um comentário para a gente rodar o algoritmo. Meu plano é chegar até o fim do ano e alcançar os 1000 inscritos. Vamos lá. Cara, você sabe que nós humanos não nascemos ontem. Inclusive os pais gostam de falar isso, né? Você acha que eu nasci ontem? Tá querendo me enganar? Porque, inclusive, eu não sou pai, mas eu falo isso na aula. Tá querendo me enganar, rapaz? E, gente, o processo de evolução humana pra gente chegar até onde a gente chegou hoje, cara, demorou muito tempo. E aí que está. A gente não tem... apesar até tem teorias, né? Mas assim, eu diria que é um pouco complicado a gente determinar um ano certinho, quando que começou a surgir. As fontes históricas que nós temos ainda estão em processo de desenvolvimento. Então a gente acha, por exemplo, um fóssil e de repente acha outro, então a data muda, que inclusive encontraram um tempo atrás, isso saiu uma notícia num jornal aí. Não sei como é que funciona essa questão da pesquisa que o jornal publicou, porque eu não fui atrás. Mas ele coloca o seguinte, que uma das pinturas que nós acreditávamos ser muito antiga e que fosse humana, na verdade não era humana, era de primatas. Então, assim, apesar que o indivíduo humano, dado a teoria da evolução, vem também desse processo do processo do primata para o homem, né? E, cara, olha pra você ver que massa, né? Então, até então, a gente tinha um objeto, uma fonte, uma pintura, achávamos que era de uma espécie, na verdade era de outra. Então, assim, o que a gente vai falar no vídeo aqui são algumas das teorias. Não é uma verdade absoluta. Há questionamentos, inclusive eu também fico com o pé atrás. Então, sempre quando você tomar contato com algo histórico, um contexto, uma história de fato, sempre tenha em mente o seguinte: isso é uma visão. Eu gosto sempre de usar o exemplo do quebra-cabeça. A história é um quebra-cabeça, tem várias peças. E como a história já passou, nós não temos como reconstituir o quebra-cabeça de forma total, porque as peças vão se perdendo. E essas peças são as fontes históricas, o que inclusive já tem vídeo no canal, volta umas casas atrás. Essa imagem do slide é ilustrativa, tá, gente? Então, assim, o professor colocou uma imagem lá, nada a ver. Gente, peguei na internet, escrevi lá, pré-história. Apareceu essa imagem, eu peguei. Então, todas as imagens que tem aqui são ilustrativas, tá? Então, de novo, isso aqui não é acadêmico. Isso aqui não é uma defesa de uma dissertação. Para quem não sabe o que é dissertação, uma questão da universidade. Então, fique ligado nisso, né? Porque as pessoas hoje têm uma tendência
a ver as coisas e acharem que é uma verdade absoluta. Então eu vi um vídeo, é isso mesmo. Olha, apesar que eu não sei da onde vem a gênese desse tipo de pensamento, de eu ver uma coisa e achar que aquilo é única, né? Mas a gente tem essa característica. Tem uma imagem aí de um hominídeo. Você perceba muitos pelos, né? Inclusive, gente, eu não me lembro, acho que foi nos anos 2000, passava no Google os homens macacos, eles eram muito peludos, cara. Depois você tenta achar aí, os homens macacos. Bom, essa imagem que você tem em mente, que você tem na tela, são alguns objetos que você vai encontrar em alguns museus da pré-história. Agora, tem vários museus que compõem esses objetos, tá? Eu não sei nenhum de nome de cor aqui, mas estão em museus. Então, você tem ferramentas, principalmente de pedra, que vai nos remeter a um período chamado de Pedra Lascada, que seria um período histórico chamado Paleolítico, que é o momento que o homem está desse processo de hominização, né? Da transformação de um primata, teoricamente falando, para o homem, o que a gente é hoje. E então aí você tem sempre na história alguns problemas. E pra gente, como eu posso dizer, o que nos surge como uma questão ao ver essa imagem é essa. Como você supõe que essas ferramentas auxiliavam os antepassados na sua sobrevivência? Gente, coçando o nariz aqui, uma alergia da briga. Então, para que eles usavam? Então, eu sempre gosto de trazer nas aulas essa ideia de fazer a pergunta para o que você vê. Geralmente eu entro numa sala, muitos alunos não falam nada nunca. Mas tem que falar, você tem que perguntar para você conseguir aprender. Assim que a gente tem o desenvolvimento do nosso processo de aprendizagem. Então você vai entender alguma coisa que você não sabe e você não vai perguntar? Como assim? Aí você considera que esses instrumentos estão entre grandes invenções humanas? Gente, esses instrumentos, se comparado, por exemplo, ao computador, ao celular, cara, não é nada. Só que em algum momento isso aí modificou a forma de sobrevivência. Então, um outro problema que as pessoas veem, né, que eles buscam desprezar momentos passados em comparação com o que tem produzido hoje. Cara, isso é um dos erros piores. Por quê? Porque a gente está num processo de desenvolvimento. Então, quando você cria uma ferramenta que, se comparado às ferramentas de hoje, é ultrapassada, no momento que ela foi criada, não. No momento que ela foi criada, ela é importante. E, claro, eu tenho que falar o óbvio, porque as pessoas esquecem do óbvio, né? Então, se liga aí nessas imagens, né? Provavelmente instrumentos de caça, instrumentos para tirar a pele de animais, como se fosse uma faca, cortar alimento, e instrumentos de pedra, extremamente rudimentar, né? Então você pega uma pedra, bate em outra, lasca ela e tem uma ferramenta para uso diário. Isso é a capacidade humana de produção. Aqui você tem uma imagem, que inclusive é um filme, cara, um filme fantástico, eu assisti com a minha esposa um ano atrás, eu acho, que chama A Escavação. E esse filme é basicamente de arqueologia, inclusive os alunos do 6º ano, a gente estuda sobre arqueologia, eles descobrem um navio viking, se não me falha a memória, saxão, do ano 1000, cara, e eles estão em 1939, a Segunda Guerra Mundial está começando a estourar, é uma descoberta inglesa, e aí no filme, como eles encontram esse achado arqueológico, eles têm que, como eu posso dizer, tapar e encobrir tudo de novo por causa dos bombardeios. A Segunda Guerra Mundial, uma característica dela é a batalha aérea, o despejamento de bombas. Então, assim, para não destruir esse achado, essa importante descoberta humana, esse patrimônio que a gente fala, eles então fazem essa ação. E essa imagem é a imagem real que aparece no filme. Perdão, a imagem real que o filme tenta retratar. E, cara, o filmaço chama A Escavada, se não me falha a memória. A Escavação, tá na Netflix, pelo menos estava, tá? E aí, olha o que coloca. Já aprendemos que para conhecer o passado dos povos,
especialmente aqueles que não desenvolveram a escrita, que inclusive o nome do vídeo é sobre pré-história e evolução. O que a gente chama de pré-história é um momento que antecede a produção da escrita. Então, a gente vai discutir um pouco esse termo em um outro momento, tá? E daqui a pouco, nesse vídeo ainda, eu volto a falar nele. Então, a escrita é necessário para investir em pesquisas e estudos baseados, né, em vestígios arqueológicos. E aí é um problema, tá, gente? Quando a gente tem a escrita, a fonte material escrita, o texto, ele é um tipo de fonte. Contudo, há povos que não desenvolveram escrita que também deixaram vestígios, como é o caso da imagem anterior da Pedra Lascada. Então você vai perceber que a gente, enquanto ser humano, produz coisas para o dia a dia e tudo aquilo que a gente produz para auxiliar a gente na nossa sobrevivência e desenvolvimento, a gente dá um nome de fonte. E há um preconceito, né, principalmente de historiadores do século XIX, a gente está no XXI, né, que colocam isso. Não, povos que não tinham escrita não tinham história. Mas isso aí é conversa fiada. Tinha história sim. E aí que tá, a hora em vermelho aqui, historiadores e arqueólogos, a partir das investigações, construíram uma hipótese. Eu peço que você preste atenção nessa palavra. Construíram, quer dizer, a hipótese ela não vem do nada, né? Não há uma divindade que clica, faz um barulho com a mão, um estalar de dedos, ponto, a gente tem uma resposta. Então, conhecimento, principalmente conhecimento científico, é uma construção, leva tempo, leva anos. E é questionável, tá? Inclusive, tem um conceito chamado cientificismo, que ele é do século XIX, que é a ideia de que a ciência nunca erra, né? A ciência é a mãe de tudo, como eu posso dizer, a representação da sabedoria, né? Inclusive muito alimentado agora na Covid, ciência para lá, ciência para cá. Apesar que eu sou um cientista também, tá, gente? O historiador é um cientista. Fica com um pé atrás, porque assim, quem faz ciência somos indivíduos humanos e nós erramos, irmãos. Mas também não precisa desacreditar, né? E sempre colocar, não, isso aí pode ser um erro. Você tem que estudar, saber comparar e criar um conhecimento. Mas assim, há erros científicos evidentes. E esse pode ser um deles, viu? De que 6 milhões de anos foi quando os seres humanos, então, começaram a se desenvolver. Com o surgimento da espécie humana. E também ela vem no continente africano, tá? Isso aí é quase um consenso que a gente veio de lá. Pode ter um outro historiador que vá falar que não, né? Mas aí que tá, gente. Você tem que pegar as fontes existentes e comparar. Professor, mas eu não tenho tempo. Beleza, então. Lê só um, só para você ter a par. Mas saiba, esse um que você está lendo não é uma verdade absoluta. Bom, e aí você tem um conceito bem legal, gente, que é o conceito de hominização, que é o processo pelo qual os ancestrais vão se desenvolvendo e criando essas habilidades que são inteiramente humanas. Por exemplo, andar sobre 2 pés, já que antigamente, né, dentro desse processo aí de 6 milhões de anos, nós éramos quadrúpedes, fomos ficando ereto e perdendo o pelo, perdendo a força bruta, já que esses, digamos, primatas eram mais fortes que nós, apesar que a gente consegue também ficar forte, dado o exercício, mas então há um problema aí. Se você for comparar um gorila, cara, com um homem, o gorila, você é louco, dependendo do tamanho do gorila, o cara destrói o ser humano, né? Então, esse processo de hominização, ele leva tempo, só 6 milhões de anos. Inclusive, em história, muita gente perde a capacidade de mudança de tempo. A gente vive hoje em tempos tão rápidos que as pessoas não percebem, na verdade, que as coisas levam tempo, né, gente? Eu vou corrigir algumas provas, o aluno fala assim, então os portugueses chegaram aqui. Mas, cara, esses chegaram aqui foi um século para isso acontecer, né? Então, foram navegando muito até chegar. Então os povos foram lá e desenvolveram a escrita. Mas, cara, os povos criaram a escrita, cara, levou milhares de anos para isso acontecer. A gente perde a noção por causa do tempo que a gente vive, tá? É uma característica desse momento, da rapidez dos tempos, de perceber que as coisas levam tempo. Por exemplo, eu tenho 29 anos, mas, cara, são 29 anos. Olha o tanto de coisa que você viu até então. No caso, eu tenho 29, tá?
E sim, 29 é o novo 15, né? Dado a expectativa de vida. E aí, gente, aí que tá. Agora entra num processo bem complexo que eu não vou comentar aqui, pelo menos não nesse vídeo, tá? Mas eu vou falar que existe, que é o debate entre ciência e religião. No caso, uma das teorias chamadas criacionismo. De uma maneira bem simples é o seguinte: a ciência traz a ideia de que nós, seres humanos, viemos nos desenvolvendo há 6 milhões de anos. Já a religião, ela define um tempo, já que a religião ela é uma história da criação, né? De acordo com Mircea Eliade, um historiador do mito, a gente poderia colocar a religião dentro desse conceito de mitologia, porque a mitologia ela sempre é uma história de criação, e a religião também. Então, ali, a religião, por exemplo, se me fala a memória, diz que a gente surgiu há 11 mil anos. Mas, cara, como a gente surgiu há 11 mil anos, sendo que só aqui no Brasil você tem fontes históricas materiais, visuais, como pinturas rupestres, de 15 a 20 mil anos. Então, é meio contraditório. Mas, assim, existe essa discussão. Em um vídeo futuro, talvez eu possa trazer. Agora você tem uma imagem bem interessante, né, gente? Que é o processo de evolução que o homem teve, esse processo de hominização. Então a gente vai do Australopithecus para o Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens neanderthal e Homo sapiens sapiens. Note que a cada processo de evolução, o nosso crânio ele vai se modificando. Então lá os primeiros hominídeos, crânios pequenos e mandíbulas grandes. Ele pensa pouco, mas come muito. E come alimentos de difícil digestão, né? De difícil, digamos, mastigação, porque ele precisa ter uma boca forte. E conforme ele vai evoluindo, por exemplo, o Homo habilis já aumenta um pouco o crânio, porque é habilis de habilidade. O Homo erectus, ele começa a ficar reto, como ele era quadrúpede, agora ele anda sobre duas patas, dois pés, ele é um bípede, o campo de visão aumenta, ele vê com uma maior amplitude que faz com que o seu cérebro também se desenvolva. Então o cérebro já é maior, a boca menor, porque agora ele consegue olhar em cima de uma árvore, ele consegue ver de longe, se está vindo animais, o perigo, então ele consegue se desenvolver e se adaptar para uma sobrevivência de forma muito melhor. E aí você tem nós, hoje, o Homo sapiens sapiens, que o crânio é muito grande se comparado ao Australopithecus, e a mandíbula menor, porque a gente agora consegue escolher o que comer. Agora a gente consegue fazer agricultura, domesticar animais. Então você vai perceber que essa mudança, cara, são milhões de anos, né? De acordo com as teorias, é claro. Bom, e aí você tem, né, o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens e o Sapiens sapiens. Bom, os primeiros seres humanos, tá, gente? Tinha que ver quanto tempo o vídeo já tem, porque eu falo bastante, mas é isso, cara. Você que está aqui no Psicolândia, não é um vídeo de 5 minutos. Os vídeos são longos, são vídeos de fato educacionais. Então, assim, senta a bunda e bora estudar. Não quero. Deixa seu like e vai, então, consumir entretenimento barato que vai te deixar mais burro. Se você estiver aqui, a minha ideia é fazer você ficar um pouco mais inteligente. Os primeiros seres humanos, tá, gente? Eram caçadores e coletores. Isso é, caça e coleta alimentos na onde ele consegue. Bom, as pesquisas indicam que nós estamos aí pelo menos entre 6 milhões de anos, tá? E no caso dos caçadores e coletores, eles vão de 6 milhões a 12 mil anos atrás. Professor, por que até 12 mil anos? Porque foi essa época, 12 mil antes de Cristo, 10 mil antes de Cristo, de novo, gente, não é exato a conta. Nós aprendemos a fazer agricultura. Então a gente tem uma nova mudança de sociedade, de sociedade de sobrevivência. É um novo paradigma. Caça e coleta, por quê? Porque eu estou num local, quando acaba o alimento eu vou para outro. Então nós somos nômades, né? Um modo caracterizado de deslocamento, de grandes processos migratórios. Por quê? Porque a gente está em busca de alimento. Então os grupos humanos eles vão de lá para cá. Por isso que, às vezes, nós encontramos pinturas rupestres, cara, nos mais variados locais, porque os caras estão andando.
E aí é interessante que quando a gente começa a se sedentarizar, criar cidades, as fontes históricas mudam, já não são mais pinturas, são agora estruturas. Bom, as habitações, tá? Em muitos locais eram cavernas, tendas feitas de galhos, então eles iam se adaptando com o que tinham, tá, gente? Esse momento de caçadores e coletores, a criação de instrumentos para a sobrevivência é pedra e osso, né? Os principais instrumentos. E eles também desenvolvem aquilo que a gente vai chamar de cultura, que inclusive tem vídeo no canal sobre cultura, e virá outros. Então eles fazem o quê? Práticas, hábitos, sinais de linguagem, tentam desenvolver uma linguagem falada, o que é difícil, mas a gente não consegue então dizer por um fóssil, por exemplo, se o cara falava, né? Se ele falava uma ou duas palavras. Então isso é uma coisa que não dá para ser comprovada, mas deixa a questão. Essa é uma imagem que vai representar as duas. Ilustrar essa imagem, ela é hipotética, tá, gente? Eu peguei no Google, então não leva essa imagem tão a sério. Mas é uma imagem que iria representar esses grupos de caçadores e coletores. Os animais são muito grandes, tá? Tanto é que nas pinturas rupestres, que nós já até vimos nas fontes históricas, depois eu trago outras em outro vídeo, a pintura rupestre sempre vai representar o animal, pelo menos as mais famosas, muito maior do que o ser humano. Isso mostra com que eles precisavam caçar em grupos, né? Porque olha o tamanho do mamute, como que você vai caçar um desses sozinho? Só se você for o Legolas do Senhor dos Anéis, se você assistiu o Senhor dos Anéis do filme 3, né? O Legolas mata um mamute. O mamute devia ter uns 15 metros de altura sozinho, né? O cara é um elfo, né, gente? Então, isso seria o momento dos caçadores e coletores. Aqui uma imagem, tá? Você vai ter quase a mesma forma de sociedade, de organização, só que em outra região, uma região mais fria. Não saberia dizer em qual região que é essa, tá? De novo, vamos imaginar que 1 milhão de anos, o clima do mundo está mudando, né? O clima do mundo não é o mesmo de hoje. E havia regiões que eram desérticas, hoje já não são mais, assim como região que não era desértica e hoje é. Então, tipo assim, o mundo está mudando, tá? Não se esqueça disso. Aqui uma imagem, né, de caçadores e coletores. Cara, muito legal de você imaginar que hoje, para mim, tá fazendo um vídeo aqui, pegar um violão, fazer um som. Se não fosse esses indivíduos, a gente não estaria aqui, né, gente? Porque, assim, há um processo evolutivo. Professor, se não fosse Deus, a gente não estaria aqui. Gente, sou historiador, história é ciência, a gente trabalha com dados, com fontes. Então, assim, muitos alunos acreditam nisso. Então o mundo foi criado por Deus. Cara, legal, cada um tem sua crença. Para mim, aqui no Psicolândia, você não vai ver eu trazendo essa ideia. Por quê? Porque a gente não comprova. Isso aí está além de comprovação, é fé. Então, assim, não é um ataque à crença de ninguém, eu deixo bem claro quando eu vou falar isso em aula, né? Mas, assim, o que a gente pode trabalhar são com as provas. E as provas são que nós estamos evoluindo há muito tempo. Aqui você tem alguns instrumentos, tá? Né? Então, o processo começava ali... deixa eu dar um zoom. Com um grande fragmento de pedra, o fragmento era moldado com um martelinho de pedra, né? Uma outra, digamos assim, ou de madeira, pedra, chifre. E aí o canto você vai raspando, aparando, você tem um machado, e aí pra você ver como que faz. Isso aqui tá na Enciclopédia Britânica, tá, gente? De 2010. E você tem essas fontes materiais. Essas são fontes verdadeiras, tá? Tá num museu em inglês também. Eu acho que é o mesmo museu, inclusive, o Museu Britânico. Bom, uma coisa legal de caçadores e coletores é a descoberta do fogo. Gente, olha que massa, descoberta. A gente não produz fogo, porque o fogo ele não é nosso para a gente fazer. O fogo é da natureza. Então, por exemplo, existe incêndio espontâneo, cai um raio na árvore seca, pega fogo. Então, assim, o fogo é um elemento natural. E o ser humano, ele, ao perceber a evidência do fogo na própria natureza, ele consegue reproduzi-lo. Mas a gente não produz, a gente reproduz, tá? Hoje, por exemplo, a gente consegue fazer fogo no isqueiro, mas, cara, demorou milhões de anos pra gente ter essa habilidade. Só que o fogo ele não é nosso, tá, gente? Hoje é fácil, mas demorou milhões de anos pra gente conseguir descobrir.
E, cara, como a gente descobriu o fogo, né? Começou a reproduzi-lo a partir da percepção do prestar atenção ao fenômeno natural do fogo. E aí, claro, depois disso, né, eles começaram a tentar reproduzi-lo, como no caso, fizeram uma ligação com oxigênio, com faíscas, coisas secas. E aí, quando a gente consegue reproduzir o fogo, é um processo de evolução cerebral que a gente está tendo. Uma imagem ilustrativa também, né, dos povos antigos. O que acontece? Quando também a gente produz fogo, a gente cria uma maior possibilidade de viver mais por causa da melhoria da alimentação. Então agora a gente pode fazer um cozimento de alimento, matar alguns germes e etc. Né? Então somente depois de muito observar a natureza, refletir sobre isso, sobre ela, fazer experimentos, foi possível produzir e reproduzir o fogo. Bom, o conceito de produzir e reproduzir, tá? Eu falei reproduzir, agora no slide está produzir. Gente, não funciona assim. O fogo existe sem o ser humano. O ser humano consegue fazer ele, mas não é nosso, não é uma criação nossa. Só que eu fazer o fogo do nada é um tipo de produção. Mas lembrando, ele não é nosso. E quando a gente desenvolve fogo, da mesma forma com que a gente percebe o fogo na natureza, a gente começa a perceber, e de novo isso leva milhões de anos. A gente percebe que cai uma sementinha da árvore, daqui a pouco nasce. Então a gente começa a selecionar algumas sementes e vai nascendo. E a gente aprende agricultura. E cara, quando a gente desenvolve agricultura, aproximadamente há 11 mil anos, começa o processo de sedentarização. O que acontece? E esse processo de sedentarização está reproduzido aí nesta imagem, tá, gente? Então agora você começa a domesticar animais, você começa a selecionar tipo de alimentos e começa de fato a vida em sociedade. Começa a surgir as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos, que inclusive, por exemplo, restos de fogueira são fontes históricas que existem por aí. Eu não sei se ela fica petrificada, alguma coisa assim. Bom, a agricultura é uma coisinha importante para a gente, tá? E, de novo, é uma hipótese. Essa ideia da semente cair no chão, a gente perceber e tentar reproduzir. Então, você vai perceber que o que a gente chama hoje de homem, de indivíduo humano, ou de Homo sapiens, levou muito tempo, gente, para chegar. E uma das características, tá, desse processo de sedentarização é o seguinte: a gente aprendeu a selecionar grãos, a armazená-los. Para armazenar grãos, eu preciso produzir objetos para fazer isso. No caso, jarros. Esse aqui é um jarro antigo, se não me falha a memória, de 8 mil anos, tá? Eu esqueci de colocar a data. Esses slides são muito antigos, tá, gente? São de 2 anos atrás. Estava aprendendo a fazer, então são bem simples. Essa vida sedentária, a gente consegue criar técnicas mais eficientes para plantar. Como a gente está melhorando o plantio, a gente precisa de novos instrumentos de trabalho. A gente começa a produzir cerâmica, a gente começa a planejar a agricultura, né? Tanto é que depois surgem os calendários de plantio. Então, hoje a gente até faz assim, né? Então, quando você compra uma semente, por exemplo, vai no mercado compra um pacotinho de semente. Meu Deus, soluço. Atrás desse pacotinho tem lá a época de plantio, a época de colheita. Então o ser humano ele consegue determinar, isso aqui não é bom para plantar hoje, esse só nasce no inverno, esse só planta no verão e assim por diante. E começa a domesticar também e criar animais. E aí a gente tem uma divisão da pré-história, tá, gente? Que é essa, de 6 milhões até 12 mil anos, é o chamado período paleolítico. Por que paleolítico? Também chamado de pedra antiga ou pedra lascada, que é esse momento que a gente tem um trabalho mais rudimentar, são caçadores e coletores, é o momento que a gente tem instrumentos de osso, madeira, é um momento que a gente tem o domínio do fogo. E agora, de 12 mil anos até então, é o chamado período paleolítico, que é um momento chamado de pedra polida, pedra nova, que são instrumentos de pedra polida, então ainda a gente lasca a pedra, mas a gente consegue lixar ela é melhor, mais bem feita, mais bem acabada.
Ainda a gente usa osso e madeira, tá? E também uma das características principais é a agricultura e domesticação de animais. E depois do Paleolítico vai vir a Idade dos Metais o surgimento da escrita, e a gente vai entrar em outros períodos históricos. Então a pré-história a gente divide ela assim. De novo, por que pré-história? Porque foi no século XIX que esse conceito foi criado. Então ele é criado para determinar como viviam os povos antes eles começarem a escrever. Porque quando ele começa a escrita, há uma forma de revolução dentro da produção de fontes, tá? Não quer dizer que o povo da pré-história não tinha história, porque esse conceito ele nos traz isso, pré-história, isso é antes da história. Então é como se os povos que não tivessem escrita não tivessem história, mas tem sim, gente. Porque hoje os historiadores colocam que qualquer objeto que foi do passado e criado por seres humanos pode ser usado para a gente conseguir, pelo menos tentar entender como os povos viviam. Isso é o que a gente chama de fonte, tá? Então esse é o trabalho do historiador. O que o historiador faz? Trabalhar as fontes históricas. Se não tiver fonte, não tem comprovação do passado. Bom, então nesse vídeo, eu acho que ele ficou longuíssimo, né? Vamos ver quanto tempo que ele ficou. Meia hora, caraca. É o que eu falo, gente. Vídeo de 5 minutos, dá para você aprender? Dá. Eu não consigo falar só 5 minutos. Se for para falar 5, eu prefiro nem falar. Bom, então, se você gostou do vídeo, na verdade, você gostou porque eu não faria um vídeo para você não gostar. Essa é uma característica do Psicolândia, a gente faz coisa boa aqui. E sim, é uma certa falta de humildade, mas é isso, né? Aqui é coisa boa. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa o like, faz um comentário e compartilha com alguém, tá? Porque a ideia é o Psicolândia ser compartilhado para outras pessoas. Gente, tamo junto. Obrigado se você ficou até o final. Se você não ficou, bom, obrigado também por ter colado aí. É nóis.